De volta para o segundo bloco da nossa conversa de frente com Rony Fon. Ô, Rony, tem coisas que eu preciso cobrar de vocês sobre as quais nunca falamos. Por exemplo, eu sei que a sua primeira paixão foram os aviões. Com 15 anos, você entra para uma escola de cadetes do ar em Barbacena, Minas Gerais. Por que você vai parar em Barbacena? Por causa da escola, é isso? É, a escola era lá. Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Essa paixão pelos aviões vem por uma herança cultural, familiar ou não? É uma coisa sua? Não existem aviadores na minha família, não seria eu mesmo. Também não sei de onde veio essa paixão. Talvez porque todo menino gosta muito de máquinas, automóveis, helicópteros, máquinas voadoras, né, aviões. E eu levei aquilo muito a sério. Um amigo meu, coleguinha de colégio primário, ele conseguiu um endereço de fábricas de aviões nos Estados Unidos, que você escrevia uma carta rudimentar de garoto, e eles sabiam disso, eles tinham um departamento de marketing naquela época, e enviavam fotos dos projetos, dos novos aviões. Eu comecei a colecionar aquilo. Dali, partir para aeromodelismo foi um pulinho. Aí eu disse, não, eu quero ser aviador. Para desespero da minha mãe. Meu Deus do céu. Aí eu fui para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Na época eram 6.000 candidatos. Disciplina militar, não é? Eu acho que o norte da minha vida foi determinado pela Academia Militar. Disciplina, a organização, hierarquia. Eu tenho isso muito forte dentro de mim. A pontualidade, a honradez, a integridade. São coisas que você aprende como se fizesse parte do ensino fundamental. É corriqueiro, faz parte do currículo, inclusive, de uma academia militar. A honra, o amor à pátria, sabe, essas coisas. Isso subentende-se dentro dos vários branches, de vários ramos dessa história, a coisa, por exemplo, dos diplomatas, que é a pontualidade, a palavra empenhada, enfim. O norte da minha vida foi determinado pela academia militar. Só que a aviação é uma coisa, é um plus. Mas você chegou a ser piloto da VASP? Sim. Era VASP? Foi o seguinte, a família me induziu a fazer um curso, porque eles queriam preparar um sucessor para o negócio deles. Que era? É um negócio do sistema financeiro. Lidavam o quê? Com banco? Com quê? Banco? Banco. Banco, corretora de valores, banco de investimento, enfim, distribuidora de valores, seguradora. E o Rony era tão estudioso. Esse menino... Vai dar um grande banqueiro. Vai dar um grande... Não tem talento nem vocação, eu detesto isso. E eu tive que estudar economia. Me levaram para economia, que eu também não gosto. Eu detesto economia. E de repente, eu fiquei longe, porque eu pedi desligamento da Força Aérea. E saí para estudar economia. De repente, eu me vejo numa situação de orfandade emocional. E eu precisava ter essa história comigo. Aí, só uma perguntinha, você sempre foi meio solitário? Não, eu morro de pavor da solidão. Eu tenho sempre que estar cercado por amigos. Porque você tem características de quem se fecha. Não. Do tipo, essa coisa de falar baixinho, a disciplina. Casei errado aí as características, Não. Quero gente ao meu lado. Quero muita gente ao meu lado, sempre. O único medo que eu tenho da vida é da solidão. E pavor. E aí um amigo disse, não, porque a VASP, porque não sei o que e tal. Lá vai o Rony para voar cargueiro na VASP. Uma aviação um pouco romântica, mas muito complicada. Meu Deus do céu, sofrida. Casas de pernoite, nem hotéis haviam naquela época ainda, no interior do Brasil. E eu não aguentei muito tempo, de fato. Saí, e nessa hora de sair foi que eu me envolvi com o João Araújo, com a gravadora. Bom, aí você se envolveu com o João Araújo e imagina numa tremenda confusão. Porque uma família que aceita a aviação, mas espera um banqueiro, de repente tem um músico, faz o quê? Arranca a calça pela cabeça. Ficaram furiosos? Nossa. Quem mais? Principalmente as tias do meu pai. A minha avó, mãe do meu pai, morreu com 23 anos. Nossa, muito moço. Meu pai ficou órfão muito pequenininho. E meu avô casou de novo com a verdadeira mãe dele, que o criou e tal. Muito bem. Esta minha história em relação
a família, as irmãs dessa minha avó eram mais novas do que meu pai e eram tias dele. O Rio de Janeiro, as famílias mais antigas, as mais conservadoras, eles têm um horror a certas atividades que eles achavam menores. Artísticas, por exemplo. Pois é, o menino vai ser um marginal. Veja bem, eu tinha um carro, mas trabalhava com a família, me lembro, tinha um MGzinho conversível, amava meu carrinho, polia. Eu não tinha dinheiro para botar gasolina, fui criado com rédea muito curta, trabalhando já com o pessoal. Eu ia para a Rua da Quitanda, no Rio de Janeiro, onde era a sede do negócio da família, meu padrinho era o presidente, meu tio, e eu chegava lá de lotação, eu não tinha como dinheiro. Nesse dia eu tinha um compromisso e fui com o meu carrinho. Arrumei lá uma garagenzinha, botei meu carrinho e tal, e saí. Meu carro tinha rádio. E eu liguei num programa que eu adorava, que era da Rádio Tamoio, chamava-se Disco Estrelinha, o disco que começa a brilhar. Eu ouvia todo dia esse programa, para ver as novidades de rock e tal. Eu ligo o rádio, Gabi. Era você? Eu cantando. Cantando o quê? Meu bem! Que é uma versão de De Beatles. Girl, de um disco que meu pai me trouxe de lá, do Rubber Soul, que era um disco dos Beatles. Como é que foi se ouvir pela primeira vez no rádio? Eu não sentia a perna, eu não consegui dirigir o carro. Eu encostei no meio-fio, o carro, a perna não parava de tremer, porque eu vi que o acelerador ficava assim. A emoção, talvez uma das maiores da minha vida. Bom, Me explica uma coisa, essa emoção embutia o quê? Era uma vontade de sucesso? Era O que que é? O que que é isso? não há descrição, quer dizer, para esse tipo de sentimento. É uma coisa tão forte, porque você, de certa forma, leigo em qualquer atividade artística, tem um tipo de visão. Seria, por exemplo, eu ser doido por você e, de repente, alguém chegar e dizer assim, esta aqui é a Gabi, e você me dá um beijo. É uma coisa assim. Entendi. Não sei se eu me fiz Nossa, entender. perfeitamente. Uma Muito boa analogia. E é assim. E eu cheguei em casa, liguei para todos os meus amigos que ouviam o programa todo dia. Ninguém ouviu. Que decepção. Quem ouviu? A matriarca, aquela tia... Você está brincando. O quê? E aí? Reunião de família. Mas você já tinha antes o nome artístico de Rony Fon ou não? Ou nessa época ele era apresentado com outro nome? Este vocalista da banda Brazilian Beatles, o Eli, me deu o nome. Eu disse, Rony, eu nasci Rony, né? Porque minha mãe era fã de Ronald Colman. Ah, daí que vem o seu... Ela queria botar o nome de Ronald. Meu pai disse, você enlouqueceu, mas não, brasilianista. Você tem que botar um O, tem que ser latino, ficou Ronaldo. E na mesma hora, virei Rony. E esse Rony me seguiu durante muito tempo. Este amigo disse, olha, esse Rony Fon, é isso. Eu disse, mas não é nada, isso é uma preposição, isso é D, Rony D. Rony de quê? De Rony de nada mesmo, tem que confundir, as pessoas têm... É Fon que escreve com V, e as pessoas vão saber, vão chamar de Von. Fon. Bacana é isso, é criar. Eu acreditei, já era Rony Fon. O disco saiu com esse nome já, que ele deu, ele gravava na minha gravadora que eu. Bom, aí foi a história seguinte. Onde foi que nós erramos? Criamos uma cobra, isso foi a coisa que mais isso me machucou muito. Criamos uma cobra para nos picar. Esse menino vai jogar o nome da nossa família na lama. lama? Desse ambiente promíscuo. Vai viver com os marginais. Meu Deus do céu, foi muito difícil. Que pecado eu cometi para merecer esse castigo, Foi. não é isso? Eu fui tão cafajeste. O sucesso redime isso tudo? Eu estou perguntando, a partir de que momento eles passam a achar que você é realmente bacana? Quando você faz sucesso. É, né? Essas coisas são indissolúveis, eu acho que é inexorável isso acontecer, porque eu fui muito cafajeste com essa minha tia, muito. Das poucas coisas que eu me arrependo, por isso confesso sempre, para que eu possa me redimir, até comigo mesmo. Eu cheguei em São Paulo em março. Em outubro, eu já tinha meu programa de televisão na TV Record. Que chamava... como é que chamava? O Pequeno Mundo de Rony Fon. E em dezembro, eu mandei para essa minha tia meu extrato de conta corrente. A crueldade reside no seguinte.
As famílias, vamos dizer, mais conservadoras, como você bem sabe, eram, não diria perdulários, mas estroinas mesmo, demoliram tudo. Então, aquelas tapeçarias, aqueles albuções maravilhosos, aqueles tapetes de coleção no chão, aquelas peças maravilhosas que eu via naqueles automóveis antigos, eu tenho paixão por carro antigo, tudo penhorado. Né? Então, o valor maior era o dinheiro, sempre. Eu confesso isso porque foi a única forma deles entenderem. Dessa minha tia, que era muito radical. E aí, nova reunião de família. Acho que nós nos enganamos, porque se ele quisesse ter sido um concertista, estivesse hoje tocando Bach ou Mozart, que eu gosto muito de música, eles sabiam que eu gostava de música do século XVIII, ninguém ia falar nada. Eu acho um pintor, de repente, é um artista e está indo tão bem, e é tão bonitinho, e não sei o quê. E a moedinha caindo, fazendo din, 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 din. Você, nessa época, eu me lembro de você se identificando, pelo menos declarando essa identificação com o pessoal da Tropicália. Sim. Agora, sim. Mas o sucesso era parecido, era semelhante, o público, ao sucesso da turma do Iê, Iê, Iê. Você sabe o que aconteceu? Foi o seguinte, quando Caetano e Gil vieram para São Paulo, eu me envolvi muito com eles. Eu gostava muito das coisas deles. Ao mesmo tempo, eu tinha lançado uma banda chamada Os Mutantes, que também a coisa nasceu por causa de Beatles. Não, passaram Os Mutantes, passou... Gal Costa passou pelo seu programa, todo mundo passou por lá. Mas Os Mutantes eu criei, dei o nome, toda aquela coisa. Eu estava lendo um livro chamado Você deu o nome para Os Mutantes? Dei. Eu estava lendo um livro chamado O Império dos Mutantes. Eu tinha ligado para a Ritinha que meu pai tinha trazido aquele disco Revolver, que eu acho o disco mais emblemático dos Beatles. E ela foi ouvir o disco comigo lá em casa. E ela contou a história, que eles estavam montando uma banda que era de 6 pessoas, iam ficar só 3. Precisavam de nome, eu estava com um livro do lado chamado O Império dos Mutantes. Eu estava lendo esse livro. Eu disse, Mutantes! Eu disse, lindo, maravilhoso, adorou. Na semana seguinte eu apresentei, a contragosto dos produtores e o diretor do programa, a banda Os Mutantes, porque, mas imagina, a Rita tocou a marcha turca de Mozart na guitarra, numa Telecaster, quer dizer, um absurdo, uma ignomínia, onde já se viu. E na semana seguinte, junto com a orquestra da Record, montou-se uma orquestra de câmara, e nós cantamos Eleanor Rigby, a 4 vozes, Os Mutantes e eu. Demorou muito mais o aplauso do que o tempo da música tocando. Aí eles começaram a entender. E esse programa foi visto pelo Caetano, pelo Gil, gente que eu adoro. E havia a discussão da radicalização por parte da MPB, a música popular brasileira, ortodoxa, que só admitia piano, baixo, bateria, eventualmente um violão. Mas guitarra... Nunca. Houve a música eletrônica. Não, aquilo você tudo. sabe, passeata e tal. E eu fui, nessa história, execrado pelos meus amigos do Rio de Janeiro, que faziam parte eu fazia parte da esquerda francesa, que só tomava Dom Perignon nas coberturas de Ipanema, ou da esquerda escocesa, o uísque só há 12 anos, querendo resolver os problemas do mundo, e através de uma visão romanticista, nem romântica, de solucionar os problemas humanos através de Marx e de Engels, que seguramente hoje no túmulo devem estar virando, fizeram tudo ao contrário. Muito bem. Eu não tinha amigos, por um lado. De repente eu tinha gente que poderia comungar, pelo menos, da história musical que eu sonhava, que era não negar influência. Ou seja, é up-to-date a guitarra, vamos usar a música popular e vamos casar as duas coisas. Era a visão deles. Aí Caetano foi para o estúdio comigo, ele me deu uma música, eu tenho gravado, inclusive, quando ele mandou para mim. Começava assim, a rosa vermelha que é do linda. bem querer. Ele cantando, e quem fazia o estribilho que ele bota? O estribilho, Rony, já cantei tantas vezes isso, que voltou, o gravador voltava de novo, gravador de rolo. Mas olha, eu juro que ela é muito bonita e cantava. E quem cantava com ele era uma menina chamada Gracinha. Gal. E a Gracinha fazia o estribilho, não era? Linda de doer. Ora, beleza. E cantava tudo. Ele foi para o estúdio comigo e fez parte de um disco. Ele dividiu, eu gravei uma faixa, metade eu cantava, metade ele cantava.
Daí, para amigo de Rogério Duprat, esse disco foi feito por ele, pelo Duprat, acabamos o envolvimento de vez, Mutantes, a banda que me acompanhava, que eram os Beach Boys, os argentinos, e, de repente, eu estava completamente engajado. E isso indispôs você com a turma do Iê, 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 apesar da sua Não amizade? necessariamente, Não, nunca. não, porque eu nunca fiz parte da Jovem Guarda. Eu nasci naquela época. Sim, mas aquela era uma época em que adoravam criar situações. Eu acho que até hoje, Sim, de alguma maneira sim. disfarçada, as pessoas adoram criar disputas, competições. Como era um negócio meu com o Roberto Carlos, que era uma coisa Exatamente. absurda. Então, é por isso que eu estou perguntando. Tinha um fundamento ou era só pró-mercado mesmo? Às vezes, uma mentira contada Várias vezes. vira verdade. E era isso que acontecia, seguramente, que as pessoas levavam a sério. Agora, eu fui para a turma da Tropicália, de mala e cuia, acreditando seriamente. E, para mim, eu te digo pessoalmente, eu acho que o último grande movimento musical que aconteceu nesse país foi a Tropicália. Daí para frente, movimentos comerciais. Mas os empresários cruzaram interesses, e sabe que existe interesse econômico sempre, e eu fui convencido de que aquilo era uma bolha, em linguagem up-to-date, que era uma bolha que ia passar, que eu não podia perder meu tempo com aquela história, que eu caísse fora. Eles tinham se desentendido, os empresários. E eu saí, quer dizer, me tiraram do grupo da Tropicália. E eu tenho hoje, mas é de moer tudo por dentro. Fala o que você tem. Eu tenho muita raiva desse cara. Porque você acha que você teria tido um outro destino se você tivesse ficado? Não diria destino, eu estaria mais contente comigo mesmo. Eu acho que a pior luta do homem é a luta contra ele mesmo. Eu tive uma carreira muito irregular, o tempo inteiro irregular. Hoje, esses discos são tão insensados que viram página dupla do Caderno 2, do Estadão, ou que são, sei lá, veiculados pela revista Veja. Na verdade, na época, eles foram quebrados publicamente, está jogando dinheiro fora da gravadora. Se eu estivesse fazendo parte de um grupo em que essa coisa experimental tivesse uma expressão maior, estava tudo bem. Mas como eu era comportadinho, era rock and roll, era Beatles, era uma coisa assim, que não havia muito comportamento nisso, mas a atitude comportamental, não a música em si, tinha mudado, aí o pau comeu solto, foi um terror na minha vida, e eu nunca pude fazer aquilo que eu quis, a não ser com uns 2 ou 3 discos, que aí André Midani estava chegando para o Brasil, estava saindo aqui o Alain Troussard, que eram os presidentes da minha gravadora, e houve um hiato nesse tempo, que o André não chegava, eu tinha que se despachar, e outro já tinha saído. Eu tinha obras a cumprir. Entrei com Damiano Cotzella, um gênio da música, dentro de um estúdio, e fiz esse disco, que é considerado o melhor disco de rock psicodélico do mundo. Que é? Ronnie Fon. Ronnie Fon. Não tem nome nenhum. Porque você tem um disco que está sendo... que está o Pequeno Mundo... Não, Pequeno Mundo Ronnie Fon, não. Como é que é o disco que eu tenho aqui gravado, escrito em algum lugar? Bom, um disco seu que está fazendo a misteriosa luta do reino do para sempre contra o império do nunca mais. Esse já foi o segundo. Antes teve um muito mais radical, que era só Ronnie Fon. Muito mais radical. E a primeira faixa desse disco, mas você tem um disco cujo nome é Da Misteriosa Luta do Reino de Para Sempre contra o Império de Nunca Mais. Faixa 1, de como meu herói Flash Gordon irá levar-me de volta a Alfa do Centauro, o meu verdadeiro lar. Como é que um locutor na rádio, um disc jockey, vai apresentar um disco desse? Claro que foi fadado também a um fracasso monumental. Espera aí, que eu quero saber mais coisas de você, eu tenho que fazer um intervalo, mas eu estou adorando. Você acha que seria o que hoje, se você tivesse continuado lá e esse empresário não tivesse mudado o rumo da história? Eu seria um cantor popular, um compositor, mas feliz. Eu não fui assim, com a música que eu fiz, totalmente feliz. Não fui, não. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre outros assuntos. A vida pessoal do Ronnie Fon, vocês viram, ele está aqui disponível para a gente. Eu agradeço. Voltamos em seguida. Até já.